possibilidade, na aspas, a possibilidade do poder judiciário substituir a administração em critério de conveniência e oportunidade. O impedente apela à redução dos mesmos argumentos do distrito inicial, sem razões do Procuradoria República que não permitam o prosseguimento da apelação. A palavra do advogado pelo tempo regimental. Eminente desembargador presidente, eminente desembargador, membro do Ministério Público, senhores funcionários, senhores advogados e senhores e senhoras aqui presentes nesse tribunal. Bom, como o eminente relator colocou, a situação, ela se diz na discussão de direito unicamente, porque a situação fática já foi colocada em outros tribunais regionais federais e já se pacificou o entendimento que aquela situação colocada não seria adentrar no mérito administrativo. Inclusive, durante a sustentação, colocarei uma posição do eminente ministro o Nunes Maia, né, que neste caso ele relata o fato de não interferência no caso da administração, no quase que é possível o judiciário adentrar naquela situação por visível ilegalidade. Bom, o que se consta? Nelson Nunes, ele fez a prova da OAB 2009.2 de Direito Penal. Essa prova teve várias controvérsias no ano de 2009 e iniciaram-se esses vários processos que ainda alguns estão em curso. Na situação, o juiz entendeu pela liminar, e nesse caso corretamente, colocado que o fato simples, inclusive é uma sentença desta semana, de 20 de agosto de 2012, no mesmo sentido, o qual peço licença para ler, da Justiça Federal de Goiás, dado agora, segunda vara federal. Foi solicitado nos itens que fossem alegadas as preliminares de ausência de nomeação do defensor do réu, ao preliminar de nulidade da falta de nomeação de um defensor pelo eminente juiz e preliminar de nulidade de falta de interrogatório do réu presente. Ou seja, estava pontuado no padrão-resposta todas as nulidades que eram necessárias o candidato abordar. Esses eram os pontos colocados no padrão-resposta. Porém, o gabarito, inclusive são linguagens do próprio eminente juiz, é de fácil constatação que o padrão-respostas, em algum momento, aditou o quesito 2.2, que era critério de avaliação na medida em que o candidato deveria alegar apenas os seguintes itens, esses que eu pontuei. Destarte a ausência da observância do disposto do quesito 2.2 não estar no padrão-resposta, a avaliação da prova prática ou profissional não poderia de forma nenhuma diminuir a maneira diante do flagrante violação de norma editalícia, no qual diminuiu 0,4 décimos de cada candidato. Vício passivo de correção pelo poder, conforme entendimento jurisprudencial mencionado. Ou seja, a questão específica, esse item não foi colocado como possível no edital e foi colocado como cobrado no gabarito. Não veio no enunciado, não veio com a sua cobrança e não veio no padrão-resposta. Inclusive, em sede administrativa, no qual eu fui advogado em 2010 na OAB-DF, foi reconhecido que esse item era nulo aqueles candidatos que ali interpuseram recurso para obter esse ponto em sua prova. Foi reconhecido pela OAB-DF na data de 26/5 de 2010, e aqui transcrevo a decisão da OAB-DF, colegiada unânime, referente à prova discurstiva. A nota em análise do item 2.2 assiste razão do recorrente, pois de fato não consta no padrão respostas
Nesse caso, a nota deve ser majorada 0,4 pontos. Ou seja, esse item prejudicou erga omnes. Como estamos diante de direito de interposição inter partes, aqueles que fizeram do uso desse fato inter partes, pela isonomia colocada tanto na decisão administrativa como reconhecimento judicial aqui eu coloquei uma decisão de primeiro grau, mas nós temos um acordo no qual eu anexei os autos que estão com o eminente relator, né, que do TRF, 5ª Região, no qual foi colocado esse fato e reconhecido que ali sim havia uma legalidade visível e o Poder Judiciário não estaria adentrando o mérito administrativo, até porque o mérito administrativo já havia sido concedido pela administração. No caso, ele leia-se a OABDF. As OABs, elas têm independência de administração e financeira, mas em relação a fatos de uma prova no qual se verifica um vício na colocação dessa prova em relação aos candidatos, ela tem a vinculação desse ponto. Inclusive, isso foi colocado pelo presidente da Comissão de Estado de Exame de Ordem da OABDF há pouco tempo atrás em rede de televisão nacional, quando houve, no caso, por unanimidade, a nulidade desse item pelo TRF 5ª Região, certo? Interpondo mais esse fato, essa liminar concedida ao bacharel, hoje advogado, desde 30 de setembro de 2010, ela foi sim concedido à sua carteira e esse fato foi publicado tanto na sentença judicial, no qual o memorial coloca à disposição dos eminentes julgadores, coloca-se exatamente a publicação entregando a carteira a ele, no qual a OAB fez essa entrega e o judiciário o concedeu. Nesse caso, e aí eu peço para colocar o recurso especial 1.213.843 do eminente ministro Napoleão Nunes, no qual ele coloca esse fato, pelo fato consumado que se deu em 2010. Vejam bem, nós temos 2 anos do qual ele advoga e com brilhantismo na Bahia. A antiga doutrina que veda ao judiciário analisar mérito de ato administrativo, gozava de tanto prestígio, não pode ser aceita como dogma de axioma jurídico que obstaria por si só a apreciação de motivos que, portanto, ipse fato, na exclusão do controle de desvios do abuso de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento de ciências jurídicas, proposta a estabelecer controles sobre atos praticados pela administração pública, quer sejam vinculados ao controle de legalidade, qual nós estamos colocando, quer sejam discricionários, controle da legitimidade. Nesse caso, não seria um ato discricionário, como a eminente juíza, que no caso foi uma nova juíza que decidiu totalmente contrário aos fatos que o juiz anterior em liminar colocou e reconheceu, como vem reconhecendo tanto o STJ como o TRF 5ª Região. E no caso do TRF 5ª Região, nós tivemos a sentença de liminar, nós tivemos o agravo, nós tivemos a sentença de mérito e tivemos a apelação da OAB improvida. E o fato que se relata é exatamente o seguinte: nós temos um item que foi colocado, cobrado de forma ilegal do bacharel, porque o judiciário não estaria adentrando ao mérito, porque a própria administração já concedeu esse mérito. O judiciário apenas está colocando esse fato ilegal que realmente deve reforma, e deve reforma aqueles que o reclamam. E o fato consumado,
que, colocado pelo eminente ministro Napoleão Nunes, também há precedentes no caso do eminente ministro Gilmar Mendes, naquele caso que se tornou um leading case dos casos de concursos públicos no Brasil, o recurso extraordinário 598099 do Mato Grosso do Sul. Esse recurso ele é DJ de 11/8/2011, no qual o eminente ministro disse que entende-se que a boa-fé é exigida em respeito às regras do edital, o qual se sujeita àquele que se inscreve a um concurso público, no qual prioriza a confiança no Estado, com o dever não só da boa-fé objetiva, mas também da boa-fé subjetiva. E para finalizar, o eminente ministro Celso de Mello colocou que aquelas situações que estavam colocadas como aprovadas em edital deveriam ser obedecidas. É exatamente o fato que se coloca quando a OAB concede a carteira de habilitação e publica o nome como aquele cidadão sendo habilitado e lhe dá inscrição na advocacia. Portanto, a sustentação é no sentido de que essa decisão, que se deu por sem mérito devido ao fato de que o juiz não poderia adentrar com mérito administrativo, processalmente, o eminente juiz vai contra toda a jurisprudência mais moderna nesse sentido, em casos específicos da ilegalidade, e no fato já consumado há 2 anos atrás em favor desse bacharel, que hoje advoga normalmente, seria surpreendido por uma decisão contrária a essa, uma reforma impédios administrativa absolutamente inconstitucional. Muito obrigado.